Veja agora no Jornal da TVTC, encontro de irrigantes. Colnago anuncia barragens em Montanha e Nova Venécia com início das obras na semana que vem. Eleições 2016, acordo judicial limita comícios e proíbe carreatas e passeatas em São Mateus e Jaguaré. Bancários do Espírito Santo decidem entrar em greve a partir de terça-feira. Testemunhas de Jeová realizam congresso no fim de semana em Conceição da Barra. Sexta-feira, dia 2 de setembro, o Jornal da TVTC está começando. Boa noite. O governador em exercício César Colnago disse que na semana que vem deve dar início a obras de barragens em assentamentos de Nova Venécia e Montanha. A confirmação foi feita hoje pela manhã no 6º Encontro Estadual de Irrigantes, no Seunis. O governador em exercício afirmou que a crise hídrica atual é a maior já registrada em 80 anos. Colnago disse que a perspectiva é de que a chuva chegue, mas que a questão hídrica é uma pauta permanente do governador Paulo Artung e do governo do estado, mantendo mesmo após o fim da estiagem. O governador em exercício destacou ainda os projetos de recuperação de nascentes e topos e encostas de morros, de proteção ao solo pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e o trabalho do secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, em desenvolver um projeto de barragens. Colnago frisou o projeto com R$1 bilhão do Banco Mundial e 390 milhões da CESAM para tratamento de esgoto sanitário de 11 municípios. A água é um constituinte fundamental da vida humana e da vida do planeta. Então, assim, discutir no momento de crise, inclusive tecnologias e avanços nessa tecnologia, para racionamento de água, para você poder, com um mínimo de água, ter o melhor proveito. E já tem tecnologia e inteligência para isso no Brasil e já implantado, inclusive, no Espírito Santo, porque também não se produz sem água. Agora, em que medida equacionar a demanda para a população, para os animais, que são as prioridades, depois para a agricultura e para a indústria. Isso é fundamental. Por isso, a Associação de Irrigantes, a gente sabe que tem uma história, um envolvimento da Secretaria de Estado da Agricultura, do INCAPé, do IDAF, da Universidade Federal. Quero parabenizar todos aqueles que estão organizando o evento. E discutir isso nesse momento é discutir assim, como é que com pouco recurso hídrico eu consigo fazer muito. O Espírito Santo tem a segunda maior área irrigada proporcional do Brasil. A gente só pede para o estado de Alagoas. Quase 10% de todo o território do Espírito Santo tem irrigação, seja aqui no norte, basicamente concentrado no norte e noroeste, mas a região serrana também tem uma agricultura muito irrigada, muito forte da irrigação. Então, discutir os desafios da irrigação, dada a relevância e a importância dela para a economia agrícola capixaba, nesse cenário de crise hídrica, faz todo sentido. Pois é, São Mateus cedia o 6º Encontro Estadual de Irrigantes. Esse encontro foi realizado durante a feira Agro Mais Tech no Seunis. A programação aconteceu durante todo o dia. O 6º Encontro Estadual de Irrigantes busca debater avanços tecnológicos e aspectos legais e institucionais do uso dos recursos hídricos. O encontro é realizado pela Associação de Irrigantes do Espírito Santo, em parceria com o Centro de Desenvolvimento do Agronegócio. Presença de produtores, empresários rurais irrigantes, técnicos, profissionais, gestores públicos e privados, entre outros que atuam na área. Para o presidente da CIPES, Saulo Fávaro, a troca de informações nesse período de crise hídrica é de grande importância para os irrigantes capixabas. O objetivo do evento é a gente trazer uma discussão dos temas ligados ao setor de recursos hídricos, em especial Veja agora no Jornal da TVTC, encontro de irrigantes. Colnago anuncia barragens em Montanha e Nova Venécia com início das obras na semana que vem. Eleições 2016, acordo judicial limita comícios e proíbe carreatas e passeatas em São Mateus e Jaguaré. Bancários do Espírito Santo decidem entrar em greve a partir de terça-feira.
Testemunhas de Jeová realizam um congresso no fim de semana em Conceição da Barra. Sexta-feira, dia 2 de setembro, o Jornal da TVTC está começando. Boa noite. O governador em exercício César Colnago disse que na semana que vem deve dar início a obras de barragens em assentamentos de Nova Venécia e Montanha. A confirmação foi feita hoje pela manhã no 6º Encontro Estadual de Irrigantes, no Seunis. O governador em exercício afirmou que a crise hídrica atual é a maior já registrada em 80 anos. Colnago disse que a perspectiva é de que a chuva chegue, mas que a questão hídrica é uma pauta permanente do governador Paulo Artung e do governo do estado, mantendo mesmo após o fim da estiagem. O governador em exercício destacou ainda os projetos de recuperação de nascentes e topos e encostas de morros, de proteção ao solo pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e o trabalho do secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, em desenvolver um projeto de barragens. Colnago frisou o projeto com R$1 bilhão do Banco Mundial e 390 milhões da CESAM para tratamento de esgoto sanitário de 11 municípios. A água é um constituinte fundamental da vida humana e da vida do planeta. Então, assim, discutir no momento de crise, inclusive tecnologias e avanços nessa tecnologia, para racionamento de água, para você poder, com um mínimo de água, ter o melhor proveito. E já tem tecnologia e inteligência para isso no Brasil e já implantado, inclusive, no Espírito Santo, porque também não se produz sem água. Agora, em que medida equacionar a demanda para a população, para os animais, que são as prioridades, depois para a agricultura e para a indústria. Isso é fundamental. Por isso, a Associação de Irrigantes, a gente sabe que tem uma história, um envolvimento da Secretaria de Estado da Agricultura, do INCAPé, do IDAF, da Universidade Federal. Quero parabenizar todos aqueles que estão organizando o evento. E discutir isso nesse momento é discutir assim, como é que com pouco recurso hídrico eu consigo fazer muito. O Espírito Santo tem a segunda maior área irrigada proporcional do Brasil. A gente só pede para o estado de Alagoas. Quase 10% de todo o território do Espírito Santo tem irrigação, seja aqui no norte, basicamente concentrado no norte e noroeste, mas a região serrana também tem uma agricultura muito irrigada, muito forte da irrigação. Então, discutir os desafios da irrigação, dada a relevância e a importância dela para a economia agrícola capixaba, nesse cenário de crise hídrica, faz todo sentido. Pois é, São Mateus cedia o 6º Encontro Estadual de Irrigantes. Esse encontro foi realizado durante a feira Agro Mais Tech no Seunis. A programação aconteceu durante todo o dia. O 6º Encontro Estadual de Irrigantes busca debater avanços tecnológicos e aspectos legais e institucionais do uso dos recursos hídricos. O encontro é realizado pela Associação de Irrigantes do Espírito Santo, em parceria com o Centro de Desenvolvimento do Agronegócio. Presença de produtores, empresários rurais irrigantes, técnicos, profissionais, gestores públicos e privados, entre outros que atuam na área. Pela prefeitura, pelo estado, pelo IBAMA, por todo mundo, eu pergunto, de onde vai vir a água para esses condomínios? Ou seja, a autorização de aumento do espaço urbano não usa a disponibilidade de água como fator limitante. E aí, Franco, começam, eu passei em Linhares, estou vendo Linhares expandindo, mas peraí, isso consome água. Ou seja, o uso e a ocupação do solo, não só na agricultura, mas no espaço urbano, tem que ser questionado. O coordenador-geral do encontro de irrigantes foi Gilmar Dadalto. Também participaram o presidente da Sociedade Espírito Santense de Engenheiros Agrônomos, Geraldo Ferreguete, o coordenador da Feira de Tecnologias Sustentáveis, Marcelo Barreto, e a superintendente do Senar, Letícia Simões. Estiveram presentes o secretário estadual da Cultura, João Gualberto, o diretor do Seunis, Rony Pignaton, e o diretor-geral da Rede TC de Comunicações, Márcio Castro. O juiz da 41ª Zona Eleitoral, Alcenir José Demo, firmou acordo com os candidatos a prefeito e a vereador de São Mateus
para disciplinar as eleições e manter a igualdade de oportunidades entre os postulantes aos cargos públicos. O acordo judicial limita comícios e proíbe carreatas e passeatas eleitorais. Segundo mensagem enviada à Rede TC pelo juiz Alcenir, os candidatos concordaram com os termos do documento, que foi assinado pelos representantes das coligações dos candidatos a prefeito, Carlinhos Lírio, do PSD, Daniel da Açaí, do PSDB e Freitas, do PSB. Além do juiz Alcenir e dos representantes das coligações, assinam o acordo o representante do Ministério Público Eleitoral, promotor Paulo Robson da Silva, o delegado da Polícia Federal, Frederico dos Santos Rosa, e o comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, Tenente-Coronel Paulo Duarte. O acordo limitou em 6 o número de comícios até o final das eleições. O horário de encerramento foi reduzido de meia-noite para 10 horas da noite. Além disso, estão proibidas carreatas e passeatas na cidade. Os locais definidos para a realização de comícios são área em frente ao Mercado Municipal, no centro da cidade, Praça Wilson Gomes, em Guriri, área em frente ao Supermercado Multishow, no bairro Bom Sucesso 1, Vila de Nestor Gomes, área ao lado da Escola Américo Silvares, bairro Vila Nova, área em frente à Escola Maria da Cunha Fundão, no bairro SEAC, e área em frente à Igreja Católica, em Nova Lima. As coligações devem comunicar a realização de comícios às autoridades policiais, informando horários e locais com antecedência de 72 horas. E veja depois do intervalo, bancários do Espírito Santo decidem entrar em greve. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco Cofril. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia! Cofril, sabor a toda prova. Os bancários do Espírito Santo decidiram entrar em greve a partir da próxima terça-feira, dia 6. A decisão foi tomada em Assembleia Geral da categoria na noite desta quinta-feira. A paralisação é nacional por tempo indeterminado e deve envolver trabalhadores de bancos públicos e privados. Segundo o Sindibancários, depois de 4 rodadas de negociação, a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, recusou-se a atender às reivindicações da categoria, apresentando proposta de 6,5% de reajuste para salários, auxílios-refeição, alimentação e creche, mais abono de R$ 3.000. A categoria alega que a proposta não contempla as reivindicações de emprego, igualdade de oportunidades, saúde e condições de trabalho e não repõe a inflação do período, projetada para 9,57% em agosto. Segundo o sindicato, o índice representaria a perda de 2,8% nos salários da categoria. Na segunda-feira, o Sindibancários marcou nova reunião para organizar o movimento. A Coordenação de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal aprovou uma proposta que torna obrigatória, nos veículos de transporte coletivo, a instalação de um mecanismo de segurança que impeça a partida do ônibus enquanto as portas estiverem abertas. Nos horários de pico, sempre tem mais passageiro do que espaço nos ônibus. Muitas vezes, eles seguem viagem com gente pendurada na porta. Uma situação que causa acidentes, muitos com mortes. Por isso, um projeto de lei já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano obriga as empresas de transporte coletivo a instalarem um mecanismo de segurança que não deixa o ônibus dar a partida antes de fechar as portas. É um dispositivo simples e de fácil implantação, segundo o autor do projeto. Esse projeto, é um projeto muito simples, com que os ônibus no Brasil tenham uma obrigatoriedade de ter um dispositivo que existe e que já tem, inclusive, em muitas cidades funcionando. Por exemplo, no estado de Pernambuco já existe uma lei dessa, que quando o ônibus for sair,
ele só dá a partida se a porta estiver fechada. Este especialista elogia o projeto, mas teme que a medida não funcione por falta de fiscalização. E acho que isso de fato funciona, ajuda e muito a segurança. Eu temo é que isso seja mal utilizado por falta de fiscalização na ponta. A gente já tem situações de obrigatoriedade, por exemplo, de veículos acessíveis. Já existe isso como determinação legal, mas eu tenho certeza que na maior parte das cidades as pessoas sentem falta dos veículos que de fato são acessíveis ou dos equipamentos estarem em funcionamento. Essa capacidade de fiscalização de fato prestar o serviço como a lei obriga, isso é que talvez seja falho. O candidato a prefeito Daniel da Açaí recebeu o apoio do secretário estadual da Agricultura, Otaciano Neto, e do presidente do INCAPER, Marcelo Suzar, ex-diretor do CEUNES. O secretário estadual Otaciano fez caminhada de apoio ao candidato a prefeito Daniel da Açaí no início da noite de quinta-feira, visitando moradores nos bairros Liberdade e Pedra d'Água. E assim como o vice-governador, assim como um conjunto de outros atores do governo do estado, estamos aqui hoje caminhando no bairro Liberdade para acreditar que é a melhor proposta para a cidade de São Mateus, essa liderança que é jovem, um empresário bem-sucedido, que vai conseguir reanimar a cidade, que está no momento de extrema tristeza em função dessa água salgada na torneira de cada pessoa. O secretário esteve acompanhado do presidente do INCAPER. Marcelo Suzar destacou que Daniel é uma liderança do meio do próprio povo que pediu que ele viesse como candidato a prefeito. Também participou da caminhada o companheiro de chapa de Daniel, Dr. Zé Carlos, frisando que o apoio de Otaciano a Daniel é muito importante para os mateenses, especialmente para os produtores rurais que ganham mais ligação com o governo do estado. Daniel destacou os investimentos na estruturação do meio rural como estratégia concreta de estímulo ao desenvolvimento social e econômico. Com muita alegria, ele vinha aqui apoiar essa caminhada nossa aqui e vendo que a necessidade do nosso município, sabendo que lá na frente ele tem que dar um apoio muito grande aqui, que a região nossa está muito castigada pela seca. O juiz da 41ª Zona Eleitoral, Alcenir José Demo, definiu acordo com representantes das coligações dos candidatos a prefeito e a vereador de Jaguaré para a realização da campanha deste ano sem comícios. O acordo judicial limita o número de veículos de propaganda para cada candidato a prefeito e a vereador, além de proibição de carreatas e passeatas. Em mensagem enviada à Rede TC, o juiz Alcenir justifica que a proibição de carreatas e passeatas durante a campanha é também em função do número reduzido do efetivo da 5ª Companhia da Polícia Militar de Jaguaré. Serão permitidos apenas 3 carros de propaganda para cada candidato a prefeito e 1 para candidato a vereador. Outra definição do acordo é que os veículos com propaganda dos candidatos a vereador não podem mencionar o nome dos candidatos a prefeito, visando manter a igualdade de oportunidade entre os candidatos, segundo o juiz Alcenir. Assinaram o documento, além do juiz Alcenir, os representantes das coligações dos candidatos Flor, do PSDB, Rogerinho, do PMN, Mauro Fabres, do PMDB, Marcos Guerra, do PDT, além do representante do Ministério Público Eleitoral, promotor Paulo Robson da Silva, do delegado da Polícia Federal, Frederico dos Santos Rosa, e do comandante da 5ª Companhia da PM de Jaguaré, capitão Antônio Bergamin Júnior. O Jornal da TVTC volta depois do intervalo com outras notícias desta sexta-feira. Fique ligado! Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto Cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto Cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova.
E você também pode participar da programação da TVTC, dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br/tcnauta ou pelo WhatsApp da TVTC 99988-1625. É a TVTC interagindo com você. E veja a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Sábado de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, temperatura mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em Pinheiros, pode chover, mínima de 18 e máxima de 26 graus. De hoje até domingo e também no próximo final de semana, as testemunhas de Jeová que integram as congregações da região reúnem-se em congresso no Ginásio de Esportes Aloísio Feu Smiderli, em Conceição da Barra. Hernandes de Oliveira Dionísio, do Departamento de Mídia, acredita num público entre 2.000 e 2.500 pessoas de pelo menos 5 cidades. Neste ano, o tema do congresso é Continue Leal a Jeová. De acordo com Hernandes, baseados na Bíblia Sagrada, os adeptos receberão orientações de como cultivar a lealdade a Deus. Os oradores são os anciãos das congregações. Além de 45 conferências, haverá batismo. Arqueólogos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, concluíram hoje o trabalho de escavação da urna indígena encontrada no bairro Carapina. O arqueólogo Rafael Dominicis, do IFAM, confirmou que a cerâmica encontrada na rua Uruguaiana, no bairro Carapina, é uma urna funerária indígena da tipologia Aratu. Ela tem todas as características que se repetem em outros vasos que são considerados como urnas funerárias, porque em outros foram encontrados restos humanos, né? Mas nesse, assim, a gente não, como preferiu, por um motivo preservacionista, a gente preferiu não fazer a decapagem por dentro do vaso. Então a gente preferiu deixar ele consolidado, fazer a proteção dele e assim ele vai sair da escavação para o museu. Rafael, junto com o também arqueólogo Bruno Barreto, deve retirar o material do local hoje. Ele destaca que a urna indígena encontrada é da mesma tipologia de outras existentes no Museu de São Mateus, para onde será levada. O IFAM estuda a possibilidade de o local tratar-se de um sítio arqueológico. A princípio a gente tem algum potencial, né? Mas assim, não dá para ter certeza sobre isso. O que a gente precisa, num próximo passo aqui, é talvez fazer intervenções na área que a gente chama de prospecções arqueológicas para que esse sítio arqueológico seja confirmado ou não e saber o tamanho dele, até onde ele vai. A gente sabe que atualmente existem muitos sítios arqueológicos aqui no município, cerca de entre 88 e 85 e 88 sítios arqueológicos registrados, talvez uns 85 ainda em estado de preservação, e a gente acha que até por essa condição de ter muito sítio arqueológico aqui no município, que esse seja um sítio arqueológico também. O arqueólogo ressalta que São Mateus tem em torno de 85 a 88 sítios arqueológicos registrados. Ele espera que o Museu de São Mateus tenha condições ou um pesquisador tenha interesse em trabalhar com material. Mas, ao mesmo tempo, a gente espera que aí o poder público, né, no caso a prefeitura do município, já que ela prevê, de alguma forma ela prevê no plano diretor dela a proteção dos bens arqueológicos que estão no perímetro do município, que ela talvez possa patrocinar um projeto de resgate do sítio arqueológico ou de delimitação do espaço indígena, delimitação do sítio arqueológico que pode estar associado com esse objeto. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana.